Olá, buenos dias, buenas tardes, mis alunos de cuarto grado. Espero que todos estejam bem, certo? Mais uma vez nós aqui com as nossas aulas de espanhol, aqui com a Miss Glorinha, tá? Nós tivemos aí 2 aulas na forma online, que eu vi vocês se viram aí uns aos outros, coleguinhas, foi muito bom ter visto vocês, estão lindos, saudáveis, grandes, gordinhos, certo? Estão felizes porque estão fazendo tudo direitinho, mesmo dentro de casa, certo? Então foi muito bom essas 2 aulas. Hoje nós vamos ter essa aula gravada, mas nós vamos marcar uma outra aula para que vocês tirem as dúvidas de vocês, tá bom? Online, a gente matar um pouco a saudade. Mas foi muito bom ter visto vocês. E hoje nós vamos iniciar uma unidade nova, uma lição nova, a lição 5, Mi Tiempo, que é o tema dela. Então, enquanto vocês vão pegar aí o livrinho, para vocês acompanharem o texto que eu vou ler para vocês, desculpa, eu vou falar o que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos ler esse texto, iniciar a lição 5, começar a falar sobre as horas. Nós vamos aprender a dizer as horas em espanhol, certo? Mas isso aí é uma aula que eu vou dar somente falando em horas. Hoje nós vamos iniciar, que é para vocês começarem a entender como é que nós vamos falar sobre isso, certo? E aí depois no final nós vamos ter um vídeo extra falando sobre as horas também, uma curiosidade, e depois ter outro vídeo que eu quero que vocês façam, porque no próximo domingo é o Dia dos Pais, Dia de los Padres. E aí eu vou querer que vocês façam uma coisinha para mim, tá? E também tem atividade no livro, certo? Então vamos lá, já pegaram o livro? Vocês vão abrir na página 38, olha só, unidade 5, Mi Tiempo, La Hora, certo? Bom, a gente que tá em casa, nós estamos assim, às vezes a gente fica perdida com o horário, com o tempo, né? Para uns passa devagar, para outros passam rápido, certo? Mas nós temos hora para tudo. Nós temos hora para acordar, para dormir, comer, lanchar, almoçar, jantar, estudar, assistir às aulas, para brincar. Nós temos hora para tudo, tá? E às vezes a mãe pergunta: fulano, que horas são? Aí você diz 7h10, né? Menino, que hora tu vai estudar? A aula só começa 2 horas. Então nós vamos começar a dizer essas horas em espanhol, tá bom? Então nós vamos rever os números, questão do ponteiro, nós vamos aprender até a usar o relógio, que alguns não sabem, mas eu vou ensinar direitinho a vocês, tá bom? Todas as técnicas para aprender as horas, e aí você já vai saber em português e espanhol, tá bom? Então vamos lá. A lição 5, o tema é Mi Tiempo, e nós vamos falar sobre o tempo, mas aí nós vamos ver as horas. Aí tem um texto aqui, um pequeno texto aqui, eu vou ler para vocês e vocês vão prestar atenção do que se trata esse texto, tá? Vamos acompanhar aí. Mi tiempo. Pero el mejor misterio para todos era la manera que el polilla tenía de jugar con el tiempo. Porque siempre sobraba tiempo para hacer 1000 travesuras, y para comer, y para estudiar, y para dormir, y para soñar. El tiempo era su mejor amigo. Le sobraba tiempo para leer historietas, le sobraba tiempo para coleccionar figuras, y para anotar en los libros de aventuras las partes en que el héroe se parecía a él. Porque el tiempo inventava horas de más, especialmente para ele. Então isso aqui, gente, não é um conto, mas é assim, alguém que escreveu falando sobre o tempo, certo? Mas aí você pode pensar direitinho que ela não está errada. Nós temos tempo para tudo. Se a gente fizer tudo direitinho, nós temos tempo para tudo e sobra tempo ainda, tá bom? Então, a primeira estrofe,
Aí na primeira parte aí ela diz assim: mas o mistério de todos é a maneira que Polília, que era o nome da pessoa, tinha para brincar com o tempo. Ela brincava com o tempo, com tudo, né? O quê? Porque sempre sobrava tempo para que ela fizesse 1000 travessuras. Além disso, comer, estudar, dormir e sonhar. A gente tem tempo para tudo isso, né, gente? É só a gente dividir e saber fazer tudo na sua hora, certo? Mas aí sobrava tempo para ela ler historinha, porque nós temos tempo para ler, né, para escrever, para estudar. Sobrava tempo até para colecionar as figurinhas dela, né? E para anotar os livros que ela lia de aventuras, né, as partes que o herói parecia com ela. Então ela lia e aí ainda anotava o que aquilo ali, aquela história parecia com ela, não é? E porque o tempo inventava horas demais, especialmente para ele. É uma pergunta, né? Poxa, por que tudo tem que ter um tempo? Tudo tem que ter uma hora. Mas é assim, já pensou se a gente faz tudo ao mesmo tempo? A gente nem pode, nem consegue. Então, um pouquinho de cada coisa, todo dia, você consegue. Vamos dar um exemplo. Se você vai estudar, vamos supor, para espanhol mesmo, né? Você não entendeu um assunto, eu não entendi, então eu tenho que estudar. Então, eu vou tirar essa horinha bem aqui para estudar esse assunto. Estuda, faz as atividades, aí vai fazer uma coisa. No outro dia, estuda, faz atividade, você vai aprendendo, né? E aí você vai ver que se você dividir o seu tempo com várias atividades, vai ser bom para você e você consegue ser até organizado, não é verdade? Então, nós temos aí uma atividade que você vai responder de acordo com esse texto, né? Então, vocês, quando eu terminar aqui, vocês vão ler o texto direitinho e vocês vão responder essas 3 questões aqui, certo? Desculpa. Para você entender mais, porque você sabe que toda vez eu coloco interpretação de texto, que é muito importante. Você interpretar, saber o que é que você... Os seus conhecimentos do espanhol, os seus conhecimentos para entender a pergunta e os seus conhecimentos para você responder, certo? Se você tiver em dúvida, não quiser responder em português, em espanhol, pode responder em português, tá? E aqui do lado, olha só, relógio aqui, nós vamos iniciar as horas, certo? Então, nós temos um relógio. E dentro do relógio nós temos os números de 1 a 12, certo? Cada númerozinho desse representa uma hora. 2 horas, 3 horas, 4 horas, assim até 12. Que o 12 representa meio-dia ou meia-noite, tá? Então, de 1 hora da manhã até meio-dia, você fala 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas. Mas, quando passa do meio-dia em diante, aí você vai dizer ou 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, ou então você continua. 13, que é 1 hora, 14, que é 2 horas, 15, que é 3 horas, tá? Tem gente que fica um pouco assim, sem entender. Mas nós vamos aprender tudo isso aí. Antes, nós temos que dar uma relembrada nos números. Então, as horas, ela é de 1 às 12, de 1 às 24 horas. Mas os minutos é até 60, né? Então, por exemplo, eu digo assim, 1 hora e 40, 2 horas e 59, tá? Então, a gente tem que relembrar todos os números. Por isso que nós vamos ter, na próxima aula, uma revisão só dos números e vocês já podem até ir fazendo uma revisão com os números, escrevendo, né, até 60, né, porque não tem 1 hora e 74, 1 hora e 61, não tem, tá? Uma outra coisa que nós vamos aprender é a falar, por exemplo, são 10h45, a gente fala 10h45 ou a gente fala 15 para as 11. A gente fala 10h30 ou a gente fala 10h30. Isso aí também nós vamos aprender. É a aula só para isso, tá? Então, vocês vão fazer isso aqui. E também vocês vão fazer
a página 42. Ó, a página 42, ela tem duas pessoas que estão falando sobre a rotina. La rutina de Alicia, la rutina de Juanjo. Então, são duas rotinas, porque nós temos as rotinas certas nossa, a hora de acordar, tomar café, fazer as tarefas, estudar, assistir aula, merendar, jantar e dormir, né? Então aí você pode ver que eles têm a rotina desde quando acorda, vai para a escola, chega em casa. A tarefa é o seguinte, tem aqui os balãozinhos onde eles estão dizendo, então vocês vão colocar, preste atenção, vocês vão colocar La rotina de Alicia, aí você coloca a rotina de Alicia, aí você vai colocar toda essa rotina aí que ela faz em português. E depois a rotina de Juanjo, também coloca em português. Porque é disso aqui que nós vamos passar a próxima atividade, na próxima aula. A próxima aula vai ser horas e essa atividade aqui que nós vamos fazer, certo? Então a tarefa é essa, do livro. Terminou aqui as aulinhas, você já pode fazer a 39, a 2, que é a interpretação, e você já pode fazer isso aqui no caderno, tá? Como se fosse uma tradução, porque é disso aqui que nós vamos fazer a próxima tarefa na próxima aula. Quando eu corrigir, quando eu ver que vocês acertaram, certo? Então, a nossa aula de hoje foi essa. Tem também um vídeo para você sobre a hora e tem uma outra coisa que vocês vão fazer para mim, né? Que é sobre o pai de vocês, tá? Então, vocês vão, quem quiser gravar um vídeo, porque não é pra... Só se você se sentir à vontade de gravar um vídeo com o pai de vocês. Então, vocês apresentam o pai de vocês. Por exemplo, você diz assim, este es mi padre, mi papá, Francisco, yo amo mucho, e ele es taxista. Né? Eu estou falando do meu pai. Né? Então, você vai falar o nome do seu pai, dizer que o ama e diz a profissão dele. Pode ser? Ou então você pode dizer alguma coisa que ele gosta de futebol, le gusta muito el futebol, le gusta muito ver la tele, le gusta muito trabalhar. Vamos ver se dá para você fazer um vídeo curtinho sobre o seu pai, você e o seu pai? Se você não quiser fazer o vídeo, você pode gravar um áudio para eu ouvir. Pode ser? Então, eu vou ficar aguardando o que vocês vão fazer com o pai de vocês, me mostrar em espanhol, viu, gente? Tá bom? Você manda para o meu WhatsApp. E aí, qualquer dúvida também, você pode me perguntar, como eu tiro dúvida para alguns alunos e pais também do grupo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana para vocês, bons estudos, boas tarefas. Tentem fazer esse vídeo, esse áudio que eu vou adorar, tá? Então, um beijo. Hasta